Sejam bem-vindos a essa videoaula e nessa aula nós vamos resolver um exemplo de um circuito com 3 malhas, em que nós vamos aplicar a técnica da análise de malhas para encontrar as variáveis de interesse, que são as correntes nas malhas e as quedas de tensão no circuito. O circuito foi dado já com a marcação dos nós, então nós temos o nó A aqui como um nó distribuído, todos esses 3 pontos correspondem ao mesmo nó, um ponto de potencial. Os nós B, C e D. Vamos então entender ou marcar quais são as malhas essenciais desse circuito, para que a gente possa trabalhar. Então, vou marcar todas com o sentido horário da corrente. Então, nós temos a primeira malha, vou chamar, sendo essa malha que vai de A, passa por B, C e volta para A. Então, vou chamar essa primeira malha de malha 1, tendo então a corrente I1. A segunda malha vai de C, passa por D, por C, D e volta para A. Então, nós temos aqui a malha 2, também com a corrente no sentido horário. A terceira malha, ela vai do ponto do nó B, passando aqui pelo nó D e pelo nó C e chegando de volta no nó B. Então, ela vai ter uma corrente que eu vou chamar de 3. Malha 3. Tudo bem? Então, vou começar a análise para a primeira malha. Então, para a malha 1, a nossa malha 1, eu vou escrever aqui quem ela é. Ela é o nó A, caminho fechado, né, que vai passar pelo nó A, B, C e voltar para A, certo? Olhando para essa malha, o que nós temos? Então, vamos focar nessa malha. O que a gente vai ter? Nós temos aqui uma fonte de tensão de 12 volts, um resistor R2 e um resistor R3. Eu vou passar mais para frente os valores deles, mas eles vão ser dados no circuito. Tudo bem? Então, o que a gente tem? Um VA, por exemplo, vou colocar aqui, a gente pode nomear isso aqui como um VA igual a 12 volts. Nós temos um V2, eu vou chamar de V2 linha a princípio, um V2 linha que está nesse seguinte sentido, mais e menos. Então, por que V2 linha nesse sentido? Esse V2 linha é a queda de tensão provocada pela passagem da corrente I1 no resistor R2. Tudo bem? A próxima tensão, então, é uma tensão que eu vou chamar de tensão V3, e ela vai ter essa polaridade, mais e menos, V3. V3 linha, a princípio, porque esse V3 linha é a queda de tensão em R3 devido à passagem da corrente I1. E vamos ter também a fonte VA. Além dessas tensões em R2 e R3 provocadas pela corrente I1, nós temos as quedas de tensão em R2 provocada por I3 e em R3 provocado por I2. Então, observem que o R2 ele faz parte tanto da malha 1 quanto da malha 3. Então, a gente tem que considerar a influência dessa corrente na equação de Kirchhoff dessa primeira malha. A mesma coisa aqui para o R3. Ele é comum às malhas 1 e a malha 2, a malha 1 e 2. Então, nós temos também que computar a influência dessa corrente 2 em R3 na equação da malha 1. Então, vou colocar aqui já as outras tensões das outras malhas. Para a malha 2, vamos fazer para a malha 2, a gente tem 1 e 2 passando em R3, subindo aqui do nó A para o nó C. E aí, a queda de tensão provocada por essa corrente, eu vou chamar de V3 duas linhas, e ela vai estar nesse sentido que está marcado em verde. Então, aqui eu tenho V3
duas linhas. Temos também nessa malha a tensão VB, vou chamar aqui de VB, dessa fonte, que já tem a sua polaridade dada. E temos também o I2 passando pelo R4, fazendo uma queda de tensão, provocando uma queda de tensão, tornando o ponto D mais positivo que o ponto A. Eu vou chamar esse aqui de V4. Para a malha 3, eu vou colocar a queda de tensão em R2 devido ao I3. Então, ela provoca uma queda nesse sentido. Vou trocar essa cor. Vamos ver. Então, eu tenho aqui mais, menos, o que eu vou chamar de V2, duas linhas. A passagem de 3 provoca uma queda mais, menos V1 em R1. E aí a gente ainda tem a fonte de tensão VB fazendo parte dessa malha, ok? Aí sim a gente pode escrever, então, as expressões de Kirchhoff das tensões para cada malha. Para isso, na verdade disso, a gente precisa fazer a técnica dos voltímetros imaginários. E aí eu vou desenhar aqui primeiro para a malha 1, onde estariam as pontas de prova de cada voltímetro. Vou começar do nó A para o nó B, marcando então a fonte VA. Então é como se eu colocasse aqui ponta positiva, ponta negativa. Ponta positiva aqui para medir V2 linha e ponta negativa. Mesma coisa, ponta positiva e ponta negativa para medir o V2 duas linhas. Vou colocar ponta positiva e ponta negativa para medir V3 linha. E vou colocar ponta positiva e ponta negativa para medir V3 duas linhas. E aí sim, a gente pode escrever as tensões. Então, vou começar aqui com o menos VA, porque aqui o voltímetro ele está invertido, o vermelho está no negativo e a ponta preta no positivo. E aí eu vou seguir essa lógica, VA menos VA. Aqui eu vou ter mais V2 linha, porque o voltímetro está no sentido correto. Então, V2 linha positivo. O V2 duas linhas está invertido, o voltímetro está invertido, então ele vai entrar aqui negativo. V2 duas linhas. E continuando, V3 linha positivo mais V3 linha. E o V3 duas linhas negativo, porque o voltímetro está invertido. Então, menos V3 duas linhas. Isso aqui, segundo Kirchhoff, das tensões é igual a zero. Essa soma tem que dar zero. Para a malha, então essa aqui é a malha 1. Para a malha 2, nós vamos ter, então, vou começar aqui do ponto A, vou ter um V3, duas linhas. Desculpa, eu vou desfazer aqui a marcação para a malha 2 para facilitar a gente enxergar a marcação dos voltímetros para a malha 2, tá? Vou apagar da malha 1. Eu retirei, então, a marcação dos voltímetros para a malha 1, só para ficar mais livre o desenho, e vou fazer a marcação dos voltímetros para as tensões da malha 2. Eu vou começar, então, com o V3 duas linhas, colocando a ponta positiva e a ponta negativa. Mesma coisa para o V3 linha, aqui é positivo e negativo.
Vou medir, então, VB, colocar na ordem positivo, negativo e positivo e negativo para o V4, seguindo, então, sempre a ordem das pontas de prova. Isso vai resultar na seguinte expressão. A gente vai ter aqui o V3, duas linhas entrando positivo, né, nessa equação. Aqui a malha 2, ela consiste no nó, no circuito que vai ser composto pelo nó A, C, D e A. Aí a gente tem um mais V3, duas linhas. Temos um menos V3, linha. O VB vai entrar também negativo, o voltímetro invertido. E o V4 vai entrar positivo. Então, mais V4 é igual a 0. Para a malha 3, a gente pode escrever, vou escrever aqui ao lado para a gente conseguir visualizar melhor. Então, para a malha 3, a gente vai ter a seguinte expressão. A malha 3, ela vai... Essa é a malha 3, ela vai do nó B, passando por D, C e volta para o B. B, D, C, B. Aí nós temos, então, vou começar aqui pelo nó central, que é o C. Nós temos um V, 2, linha... Ah, desculpa. Vamos fazer a marcação dos voltímetros, não é isso? Então, voltímetro para medir V2, duas linhas. E voltímetro para medir V2, linha. Vou ter voltímetro para medir V1 e voltímetro, que eu vou apagar as marcações para malha 2 para ficar mais livre. Faltou, então, o voltímetro para a gente medir o VB na malha 3. Então, ponta positiva, ou ponta vermelha e ponta preta. Aí, a gente vai escrever a expressão baseada nessa marcação e vamos ter, começando aqui do nó C no sentido da corrente, um V2 linha entrando positivo, porque o voltímetro está no sentido correto. Então, V2, duas linhas positivo, e V2, linha negativo. 2, linha negativo. Então, o V1 positivo e o VB também positivo. VB igual a 0. Esse somatório, então, da lei de Kirchhoff das tensões. Na sequência do exercício, nós devemos substituir nas expressões da lei de Kirchhoff das tensões para as três malhas os valores das tensões segundo a lei de Ohm. Então, eu já escrevi aqui as expressões para cada uma dessas quedas de tensão nos resistores devido à passagem das correntes das malhas, ok? Com isso, fazendo isso, nós chegamos a um sistema de equações com 3 equações, uma de cada malha, uma referente a cada malha. E aí, observem que na primeira equação a gente tem as 3 incógnitas, I1, I2 e I3. Na segunda, somente I1 e I2. E na terceira, a gente tem I1 e I3 e não temos I2. A gente pode resolver esse sistema usando qualquer um dos métodos conhecidos,
por exemplo, que por substituição mesmo, isolando, por exemplo, o I1 na equação 3, substituindo na equação 2 e na equação 1, e depois resolvendo o sistema onde nós vamos ter a incógnita I2 e o I3. Com isso, a gente obtém esses resultados para as correntes. Mas pode ser usado qualquer outro método, usando regra de Cramer, usando escalonamento, a maneira que for mais conveniente, tudo bem? É isso aí, até a próxima.